Evangelho, terça-feira da quinta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da quinta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos no 14º capítulo do Evangelho de São João. E hoje, o Senhor, dando prosseguimento ao seu discurso com os apóstolos reunidos por ocasião da Santa Ceia, saúda eles oferecendo a paz. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide os vossos corações. Ouvistes o que eu disse? Vou, mas voltarei a vós. Queridos irmãos e irmãs, eis aqui a nossa esperança, a nossa certeza de paz. Nosso Senhor declarou, Ele mesmo, que vai, mas voltará, porque nos quer junto de si. Depois de tudo o que os discípulos fizeram, depois de tudo o que os discípulos farão, pois o Senhor anunciou no início do capítulo 14, ou seja, ao final do 13º capítulo, o Senhor fala a respeito da traição de Judas, da negação de Pedro e da sua morte. Fala dos sofrimentos que deverá passar. E fala também que não os abandonará. Ele que antecipa o conhecimento de tudo que está por vir, da tragédia que os espera, da vergonha que vai marcar a experiência de vida e o discipulado deles. O Senhor assegura que não os abandonará, ou seja, que Ele não mudará a sua escolha, a sua decisão. Meu irmão e minha irmã, bendito seja o nome do Senhor, porque nos amou infinitamente e permanece nos amando. De maneira que nenhuma sombra de pecado possa ser suficientemente grande a ponto de levar Deus a desistir de nós. Haverá sempre a esperança, pois o Senhor entregou tudo por amor a ti. Como ele conclui hoje dizendo, eu procedo conforme o Pai me ordenou. E naquele momento, o inimigo infernal se levantará contra Cristo, mas o Senhor deixa claro, e essa deve ser uma palavra viva no seu coração, Ele não tem poder sobre mim. Ele não tem poder algum sobre mim. Então, quer estar sempre nas mãos do teu Senhor, diante da tua verdade, ou seja, diante da verdade sobre a sua vida, seus limites, suas faltas, sua pequenez, sua miséria, suas imperfeições, recorda-te que o teu Senhor veio por ti. E se por um instante a voz do inimigo infernal se levantar dizendo que para ti não há esperança, ou então não há o que fazer, pois no final ele irá vencer contra você, recorda-te que nós não combatemos em nosso próprio nome, mas no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Se estivermos junto do Senhor e se clamarmos pelo seu nome, ninguém pode contra Deus. Ele não tem poder sobre mim. E o Senhor virá e nos livrará
das garras do inimigo infernal. O Senhor conhece a nossa fragilidade, os nossos limites, a nossa batalha, o nosso sofrimento, e Ele se apressa por amor a cada um de nós, de maneira que não restemos abandonados. Escreve São Gregório de Nissa, comentando sobre a imagem da cova dos leões, que aparece no profeta Daniel. O profeta lançado em meio às feras, e as feras não se levantam contra ele, mas vão se levantar contra aqueles que não temem a Deus e que terminam caindo dentro da cova. São Gregório de Nissa, sobre essa passagem, escreve a seguinte consideração, ou melhor, em memória a essa passagem, escreve a seguinte consideração. Talvez o Verbo, Cristo, prepare providencialmente outra graça para sua esposa. Com efeito, Ele quer que nós, embora estejamos por natureza sujeitos a mudanças, não deslizemos para o mal em consequência da nossa natureza mutável e frágil. Olha que fantástico. De maneira clara, São Gregório Nissa afirma o que o Senhor já declarou para nós no Evangelho. Nossa natureza é mutável e frágil, mas o Senhor não quer que deslizemos para o mal, mas, por um progresso contínuo, no sentido da perfeição, sejamos ajudados por esta disposição para a mudança a ascender aos bens superiores, de maneira que o caráter mutável nosso, da nossa natureza, nos impossibilite a mudança para o mal, porque o Espírito agindo em nós nos leva a mudar para o bem, ou seja, a mudar na direção de Deus. Então, se a nossa natureza é mutável, o que o Senhor vem em nosso socorro a fazer? Dar-nos os meios, por meio do Espírito Santo, a fim de que possamos mudar na direção do bem. E aqui volta aquele discurso que fizemos esses dias. Todos dois. O primeiro, que não caminharemos rumo à santidade sem que o Senhor coloque do nosso lado aqueles que nos ajudem. Aqueles que vêm em nosso socorro em nome da Igreja, pela Igreja, porque é a Igreja de Cristo, e que nos oferece dos dons espirituais e dos tesouros da Santa Amada Igreja, da vida que lhe é própria, a fim de que nós possamos manter o nosso vínculo de amor ao Senhor pedra viva e para que nós possamos fazer parte como pedras vivas na edificação desse corpo, desse templo. Ou seja, o Senhor colocará sempre por nós e ao nosso lado os nossos irmãos e irmãs que nos ajudarão a crescer, a viver as mudanças na direção dos bens mais altos, na direção do céu, na direção da busca da santidade, da busca das virtudes, na direção da vida no Espírito Santo. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que o Senhor dispõe por nós todos os dons que são necessários em nosso favor. Assim como Ele coloca ao nosso lado aqueles que vão nos ajudar a caminhar, o Senhor dispõe em nosso favor tudo o que lhe pertence, tudo o que é seu, de maneira que não venha faltar o socorro necessário para o nosso crescimento espiritual. Em uma palavra, como falávamos esses dias, cada vez que o Senhor nos perdoa e cada vez que mergulhamos e conhecemos a grandeza e a profundidade da sua misericórdia por nós, se torna mais difícil pecar, porque o Senhor nos atrai na direção do bem. Ao mesmo tempo que Ele coloca as pessoas ao nosso lado para nos ajudar em nome da Igreja, ao mesmo tempo Ele nos dá a graça de provar a grandeza e a profundidade do seu perdão e de tal forma, mergulhando nesse amor, se torna mais difícil pecar. Por quê? Porque o Senhor nos atrai para junto de si. Cada obra do Senhor em nós é uma graça sem precedentes, é única. E isso é muito forte, meus irmãos. Às vezes o inimigo infernal vem tentar enfiar no nosso coração
esse movimento de desistência em relação à misericórdia de Deus, dizendo: mas você volta a cair sempre nos mesmos pecados, por que perturbar o Senhor com isso? Não se percebe o quanto você é incapaz, o quanto você é medíocre, o quanto isso deve dar nojo a Ele? Mas o nojo quem sente é o inimigo infernal por ver a grandeza da misericórdia de Deus cada vez que o suplicamos. E se de fato a nossa dor e o nosso constrangimento diante do pecado se torna maior cada vez que o Senhor nos perdoa, é porque interiormente o Senhor está nos curando. É preciso que a gente peça com coragem: Senhor, dai-me a graça de não tornar a ofender-vos. Sustenta-me, Senhor, no bom propósito que o Senhor mesmo inspirou em meu coração. E eu abraço, Senhor, amar-te de todo o meu coração. E aqui a gente se lembra das palavras de São Luís de Gonzaga e daquilo que é a oração do dia de sua memória: se não pela pureza, pela penitência, caminharemos em direção à santidade. Quanto mais eu conheço a misericórdia de Deus, mais difícil se torna viver a experiência de ofender a Deus, ou seja, mais difícil se torna, mais sofrido se torna cair no pecado, e maior aumenta o desejo de penitência no meu coração, ou seja, de empenhar todos os meios e propósitos para não ver o bom Jesus ofendido uma outra vez. E é exatamente como São Gregório de Nissa hoje nos fala a respeito desse agir de Deus, que, vendo o quanto o coração do homem é mutável, vem em seu socorro e dispõe as graças espirituais necessárias para fazer mudá-lo na direção de um bem maior. Ou seja, Deus, respeitando a sua liberdade, suportando a possibilidade de você não acolher o bem que Ele tem a lhe oferecer, Ele não desiste de vir por ti e de oferecer tudo por ti, a fim de que você mude, mas mude para melhor, vamos colocar assim na nossa expressão, mude na direção da santidade, para que você venha abraçar tudo aquilo que Ele lhe propõe. Se por um instante você não abraçou e tornou a cair, Ele novamente repropõe, e ao abraçar, tanto aquela queda quanto o teu coração são transformados. E você se afasta do mal onde estava para se aproximar ainda mais do bem que Deus lhe propõe e que a Ele pertence. É por isso que o Verbo, continua São Gregório de Nissa, como pedagogo e guardião, para nos afastar de todo mal, nos recorda a figura dos animais selvagens que nos dominaram no passado, a fim de que, afastando-nos do mal, realizemos a nossa estabilidade, a nossa imobilidade no bem proposto pelo Senhor. E mudando continuamente para o bem maior que Ele mesmo nos propõe, não mudemos de forma alguma para o mal. E com essas palavras de São Gregório Nissa, podemos ouvir o comentário de São Cláudio de Colombier, jesuíta, que escreve essas palavras a respeito do ato de confiança em Deus. É uma pequenina oração. Tenho a certeza de que serei eternamente feliz. Por quê? Porque espero firmemente sê-lo. E é de vós, ó meu Deus, que eu o espero, pois fostes vós que me prometestes. Em vós, Senhor, eu me refugio, e jamais serei confundido, pois espero e confio em vós. Sei bem, meu Senhor, infelizmente sei muito bem como eu sou frágil e mutável. Sei que as tentações atacam as virtudes mais firmes. Vi cair os astros do céu e as colunas do firmamento, mas nada isso me fez medo, desde que continue na esperança
Estou acoberto de todas as infelicidades e certo de esperar sempre. Por quê? Porque espero ainda nesta invariável esperança, aquela que recebi de ti. Enfim, tenho a certeza de que não é possível esperar demasiado em vós, meu Senhor, e de que não posso alcançar menos do que aquilo que esperei em vós, pois é vossa promessa. Assim espero que me segurareis contra as minhas tendências. Assim espero que me segurareis contra as minhas tendências mais impetuosas, que me sustentareis contra os mais furiosos assaltos e que fareis triunfar a minha fraqueza contra os meus mais terríveis inimigos que me assolam. Espero, Senhor, que me amareis para sempre e que eu também vos amarei incansavelmente, pois tudo de mim entrego em tuas mãos e confio a potentíssima ação do Divino Espírito Santo. E para de um golpe lançar a minha esperança tão longe quanto for possível, espero-vos a vós mesmo, de vós mesmo, ó meu Criador, tanto no tempo como na eternidade, espero tudo de vós e a vós me entrego completamente, agora e por toda a minha vida. Amém. Que esse ato de confiança que São Cláudio agora nos apresenta, com essas palavras tão doces e bonitas, possam ser para nós a renovação daquela certeza da paz que o Senhor declara hoje a seus discípulos. Então, estamos em tuas mãos, Senhor, e tudo pertence a ti. Sobre a nossa vida e sobre a nossa história seja feita a vossa vontade, pois nós confiamos em vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de São Gregório de Nice e de São Cláudio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.